Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como de costume, nós vamos aproveitar esses instantes iniciais para a gente dar uma desligada do mundo lá fora. Vamos aproveitar esse tempo, fechar os nossos olhos por alguns instantes e passar uma esponja na nossa mente, tirando todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, as responsabilidades do amanhã, e vamos respirando profundamente, sentindo esse ambiente, sentindo essa paz aqui reinante, sentindo-a tomando conta do nosso ser. A partir de agora, nós vibramos em paz. Nós estamos em paz. A partir de agora, nós estamos seguros, pois estamos sob a proteção do alto, de nossos irmãos abnegados, que fazem de tudo para nos orientar e nos dar força nessa empreitada. Aproveitemos esses instantes e vamos recarregar as nossas baterias, sabendo que amanhã haverá um novo dia, um dia de superação, um dia de luta, um dia de trabalho, um dia de construção. Talvez um dia de oportunidades de perdoar, de oportunidades de fazer o bem, de ser caridoso, de ser gentil, ou de soerguer um irmão necessitado. Quantas vezes o alto espera de nós apenas a boa vontade para que possa ser utilizado esse instrumento para ajudar o semelhante. Façamos a nossa parte. Além de viver em paz, que propaguemos essa paz. E aqueles que nela ainda não se encontram, que nós a levemos através da nossa benevolência, do nosso amor, da nossa fraternidade. Que Deus nos inspire, que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine, que hoje e sempre saibamos e tenhamos total convicção de que Ele está ao nosso lado, está conosco, nas vitórias e nas derrotas, nos erros ou nos acertos, corrigindo-nos e impulsionando-nos à melhora constante. Que esta inspiração não nos falte no dia a dia, que a sua presença possa ser sentida por nós em todos os instantes e que nós, por nossa vez, também nos esforcemos para sentir a nossa volta. Que Ele nos inspire, nos abençoe, nos ilumine hoje, agora e sempre. Que assim seja. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a tua luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por aberta
esta reunião para a palestra, para a vibração para todos os nossos irmãos sofredores, encarnados e desencarnados, e ao final terá um passe individual. Muito bem. A vida nossa é um grande livro de páginas em branco. Ao virmos para cá, ao primeiro contato com o berço, nós começamos a escrever a nossa história. Nestas páginas, não há um roteiro pré-definido. Tudo que for ali escrito será escrito pelas nossas mãos, pelos nossos atos, pelas nossas obras. Fatalidades ou não, que venham a acontecer posteriormente, fazem parte do planejamento. Todos nós, antes de adentrarmos a este mundo, antes de nascermos, tivemos um planejamento. Esse planejamento é básico. Quem seriam os nossos pais? Quem seriam nossos irmãos? Qual seria a nossa família? Se habitaríamos num local mais tropical, num local de temperaturas mais baixas, um local onde houvesse maior abundância de alimentos ou num local de maior carência. Tudo isso faz parte do planejamento reencarnatório. Mas a partir do momento em que nós colocamos os nossos pés nesse mundo, as páginas da nossa vida, quem passa a escrever somos nós. O cenário nos foi concedido. O roteiro, mais ou menos definido. Mas cada ação, cada fala, cada construção, cada escolha diz respeito somente a nós. Se vamos confiar em algo maior, na religião A, B ou C, escolha nossa. Ou talvez seja aquilo que nos fora fornecido por aquele ambiente. Mas a questão é que, em qualquer uma em que estivermos a professar, todas ensinarão o amor, a paciência, o perdão, a fraternidade. Seja na doutrina espírita, seja na religião católica, seja no protestantismo, seja no budismo, no islamismo, no judaísmo, qualquer lugar. Em todos os lugares em que nascermos na face desse planeta, vamos ter contato com o quê? Com o que é bom, com o que é certo, com a virtude. E também no entrave da nossa vida, no cotidiano, nós vamos deparar com situações complicadas, situações difíceis, situações que vão precisar de nós, de força de vontade, de perseverança, de benevolência, de aguentar o tranco, de suportar a dor, de suportar a perda, de suportar a solidão. Mas vamos ter também oportunidade de construir família, de passar para frente a educação, os bons costumes, implantar nos nossos companheiros de jornada boas, salutares virtudes, exemplificar o amor, o valor da família, o valor do ser, o valor da pessoa, o valor da honestidade. Tudo isso
é-nos concedido. Mas quem escreve as linhas da nossa vida, das nossas ações, somos nós. Isso é indiscutível. Hoje eu não vou fazer aquela analogia, tudo que nos acontece, às vezes, de contrário com aquilo que queremos, pode ser uma provação, coisas de outra vida, uma expiação que nós estamos fazendo. Onde em encarnação passada a gente cometeu delitos e nessa está pagando. Não vou entrar nesse tema hoje. Mas vou entrar simplesmente nesta vida, no que nós fazemos aqui, na repercussão que tem no nosso agora, e como que nós escrevemos o roteiro, e como que nós nos tornamos felizes ou tristes, amáveis ou detestáveis, gentis ou egoístas ou orgulhosos. Tudo escolha nossa. Temos, geralmente, o sonho de construir o nosso mundo ideal. E geralmente o nosso mundo ideal se constitui do básico. Uma consolidação financeira que pudesse nos proporcionar a fazer tudo aquilo que nós divisamos. Ter uma família, um companheiro, companheira que fosse a nossa cara metade, aquela pessoa que nos preencheria todos os vácuos da existência, ou filhos amáveis, gentis, que fossem uma continuação daquilo que nós não conseguimos ser, que espelhamos deles. Geralmente, esse é o nosso mundo ideal. Mas, se nós pararmos para pensar de verdade, o nosso mundo ideal, ele desmorona a todo instante. Ele se constrói e se destrói, porque é feito nesse mundo material e tudo aqui é passageiro. À medida que nós vamos crescendo, nossos pais, nossos avós vão se envelhecendo. São os nossos primeiros amores, nossos primeiros afetos, nossos pais, nossos avós. E nossas primeiras dores vêm a nos alfinetar quando estes adoecem ou desencarnam, ou retornam para a pátria espiritual. Então, aquele mundo perfeito, onde todos são felizes, onde todos estão bem embasados, constituídos, alegres, vai se desmoronar. Por mais que nós façamos todos os nossos esforços, por mais que nós dediquemos o máximo da nossa vida a educar os nossos filhos, eles seguirão as suas vidas. Então, aquele mundo perfeito de que os filhos vão ser aquela continuação de nós mesmos, na maioria dos casos, vai nos trazer determinada frustração. E as mais comuns são aquelas em que o nosso companheiro ou companheira, que nós escolhemos para essa jornada, nos abandona, ou nós os abandonamos. Então, esse mundo perfeito é fácil de ruir. Acontece que nós estamos preparados para viver a frustração da perda. Nós temos fé suficiente para compreender que os dias de escuridão vão passar. Nós temos paciência para esperar uma nova oportunidade de soerguimento. Ou nós temos entendimento suficiente para saber que aqueles que se foram
apenas dissermos até logo, logo nos veremos e estaremos juntos novamente e seremos felizes. Será que nós temos toda essa compreensão? Não temos. Porque muitas vezes o nosso egoísmo latente ainda faz com que cada um de nós venha a se revoltar a cada derrota nesta vida, por mais insignificante que ela seja. Baseado nisso, nessa pequena introdução, eu vou falar alguma coisinha sobre o que está escrito no livro A Vida Escreve, que é o tema dessa palestra, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1960. É o 64º livro trazido pelos Espíritos através das mãos iluminadas do Chico. E esse livro A Vida Escreve é uma série de contos pequenininhos e cotidianos que acontece, que pode ter muita semelhança com a vida de qualquer um de nós. Muitos acontecimentos ali relatados são do dia a dia, das escolhas e das suas consequências. Ali fala muito do quê? Da nossa sede de obter o mais rápido possível, da melhor forma possível, sem pautar as consequências dos atos. Ali fala sobre as escolhas erradas do jogo, do vício, do matrimônio, da relação pai-filho, da relação funcionário-empresa, uma série de coisas que são comuns e que podem acontecer na vida de qualquer um de nós. E mostram que a escolha e a consequência. E o que aconteceu depois daquela escolha feita. Então é um livro muito fácil de ler e que pode nos inspirar muito, porque ele é muito simples. Foi trazido pelas mãos espirituais de Hilário Silva e narra, se não me engano, 80 pequenas historinhas, que seria logicamente impossível de retratá-las aqui. Então, aconselho aqueles que tiverem curiosidade, na nossa biblioteca com certeza deve ter esse livro. Ou vocês podem baixar facilmente em PDF na internet. Muito fácil de achar. A Vida Escreve. E lá tem uma série de contos pequenos. E vou narrar agora assim, com as minhas palavras, que eu não decorei, apenas o que eu me lembro da história, uma coisa que é muito comum de acontecer. Um casal recém-casado, vivia normalmente lá no Rio de Janeiro. E em uma certa altura do seu relacionamento, ela teve uma pequena doença, uma pequena enfermidade e teve que se afastar. E ela se afastou, foi para a casa dos pais para se tratar, para se recuperar, e ele ficou na cidade, na sua residência. E a previsão é de que ela gastasse mais ou menos um mês para se recuperar. Mas aconteceu o quê? Que em poucos dias a sua vitalidade retornou e ela já se encontrou apta a retornar para casa. E tal sucedeu. Com alguns dias, uma semana mais ou menos, ela retorna para o lar. E ao chegar no seu lar, uma cena marcou a sua vida. Do lado de fora ela ouvia risadas masculinas e femininas, assim, bem estridentes, bem sonoras. Adentrou o lar e notou que o marido estava com uma companhia feminina.
partir daí começou que uma discussão entre eles. Vocês podem imaginar o diálogo. E ele, alterado pelo álcool, e ela, a outra mulher ali presente, que já não tinha uma vida assim muito regrada, ambos passaram a insultá-la, e ele pegou as suas roupas, os seus pertences, pôs numa mala e jogou-a na rua. E ela foi colocada para fora de casa, somente com seus pertences. Imagine a situação. Parece uma historinha, uma novela, mas isso acontece muito na vida real. O que ela fez? Logicamente, aturdida pelo acontecimento, começou a vagar pela rua, até que veio a ideia de refugiar-se junto a alguns amigos. E dirigiu-se para a casa de algum desses amigos, que lhe deu, logicamente, toda a atenção. E por algum tempo residiu ali, arrumou um emprego, e a partir desse emprego começou a construir a sua vida, reconstruir a sua vida. Esse emprego lhe deu uma certa estabilidade e as coisas foram acontecendo. Os anos foram passando. E nesses anos, ela não buscou nenhum outro relacionamento. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Chegou o 5º ano e a vida já tinha se modificado bastante. E ela não tinha procurado nada, ninguém. Mas, como a natureza humana sempre nos indica que estejamos acompanhados, sempre encontremos a nossa cara metade, passou ela então a procurar em algumas revistas. São época recuada, não é agora que nós temos internet, celular, essas coisas, né? Não era essa facilidade, era tempos antigos, aonde ela pegou uma revista, e nessa revista tinha alguma parte lá que falava sobre relacionamentos e pessoas que queriam se relacionar, pessoas que queriam conhecer outras pessoas. Acontece ainda nos dias atuais, né? Só de outras formas. Então, ela viu lá um determinado perfil e criou coragem e mandou uma carta. E essa carta, logicamente, ela teve um retorno. E a partir daí eles começaram a se comunicar, né? A conversar através de cartas. Só que cada um com seu pseudônimo, cada um com o nome trocado. Então eles não se conheciam e não trocaram fotografias também. Passa-se o tempo e essa comunicação vai acentuando. E a partir do momento em que vai se acentuando, algumas coisas vão ficando evidentes. E ele narra então um pouco da sua história. Ele narra que ele foi casado e que cometeu muitas coisas erradas no passado, mas que se arrependeu e em determinada altura da sua vida ele teve contato com a doutrina espírita. E a partir daí começou a entender um pouco melhor a vida. Foi modificando seus hábitos, foi lendo livros, entendendo as leis da vida, de causa e efeito. Foi adoçando o seu coração e cada vez mais adentrando esse universo espírita. Então, começou a recomendar a ela algumas leituras. E ela assim também fez. Começou a tomar contato com o que a doutrina explicava, dizia, com o que ela orientava. E o tempo foi passando, até que um certo dia eles tomaram
coragem e marcaram o encontro. O encontro seria feito em determinada praça, mas eles não se conheciam, não sabiam como que era. E ele falou assim: eu vou estar lá com a roupa assim, assim, assado, com um alfinete de forma da letra, uma letra tal, acho que é a letra R. E aí ela falou: eu vou estar dessa forma, assim, assim, assado, trajado, né? E para que ambos pudessem se identificar. E ela, então, no dia aprazado, no domingo aprazado, ela dirigiu-se, né? Pegou a condução e chegou religiosamente no horário, né? Até o local. Viu, identificou de longe essa pessoa, trajada, e foi se aproximando. E ao chegar perto, notou que era o seu ex-marido. Ambos se entreolharam e, como longamente eles travavam esse diálogo, esse carinho, essa reconstrução de um relacionamento, ao chegarem-se um perto do outro, apenas se abraçaram e choraram. Vejam bem, que era para ser uma história trágica, uma história de final infeliz. Se o mesmo tivesse perseverado na vida, ou então uma vida fácil, o desfecho seria outro. Mas ambos, que no início na juventude se apaixonaram, tiveram a oportunidade de novamente se apaixonar, se perdoar e reconstruírem novamente o seu lar. Mas a vida foi feita do quê? De escolhas. Esses 5 anos de separação não estavam previstos para eles. Eles não tinham que passar por isso, não tinham que passar por essa dor. Quem escreve a nossa vida somos nós. Então, se quisermos fazer as coisas erradas, nós podemos fazer sim. Qualquer um de nós pode tomar más escolhas, mas elas vão ter repercussão. Vejam bem a infelicidade do que ele fez. Às vezes, como é uma história que nós não desconhecemos, não sabemos o perfil de cada um, mas vamos supor que ele realmente a amasse, ela fosse de verdade o amor da sua vida, e ele caísse em tentação naquela época, pela facilidade, pela liberdade. Eu posso fazer agora o que eu quiser. E tomou essa decisão de aventurar-se nesse mundo. Mesmo que seu coração ainda esteja atrelado a outra pessoa, não viu o quanto a machucaria, não dosou, não teve empatia de se colocar no lugar do próximo e fez a escolha errada. E depois que a embriaguez desaparece, em que a consciência acusa os erros e as dores vêm do remorso, aquela alegria, ela some e vem, toma-se lugar a dor. A partir da dor, ele buscou o quê? Uma recuperação. Ele buscou uma alternativa. E foi na doutrina espírita que recebeu toda a orientação necessária. E graças a essa mudança de postura, teve a nova oportunidade de se refazer a jornada com aquela a quem talvez no mundo espiritual ainda tivesse o planejamento reencarnatório ali atrelado ao dele. Nós não sabemos, mas é muito evidente de que tudo o que nós fazemos tem consequências. E esse livro
livro do Hilário Silva, a Bíblia escreve, diz muito disso, da nossa responsabilidade. E as escolhas nós fazemos a todo instante, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, estamos escolhendo o que nós vamos falar, escolhendo o que nós vamos ouvir, escolhendo o que vamos assistir, escolhendo as nossas ações. Nós escolhemos tudo a todo instante, e tudo tem repercussão. Agora imagine o seguinte: faz de conta que nós estamos numa fase assim meio para baixo. Nós estamos meio depressivos, meio assim pessimistas e de mau humor constante, o que é mais comum do que o contrário, né? Estarmos bem, de bom humor, bem para a vida, né? E nesse cenário, nós tomamos resolução a todo instante, fazemos escolhas a todo instante, principalmente verbalizamos a todo instante. E a gente não se dá conta que estamos construindo o nosso amanhã através do nosso pensamento perfeito. Então, nós estamos numa situação ruim interior, depressiva, pessimista, amargurada, e nós destilamos isso através dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos olhares, das nossas ações. O que nós estamos construindo à nossa volta? Um inferno particular. Estamos infernizando a todos que estão à nossa volta. Como que eles vão retribuir as ações? Aqueles que têm equilíbrio, que têm fé, que têm Deus no coração, estão em condições um pouquinho mais superiores, vão nos tolerar, vão ter paciência, vão ter tranquilidade conosco, mas a grande maioria vai reagir da mesma forma agressiva que nós agimos. A reação deles vem. E a partir dessa reação, o nosso mundo vai se desajustando. Aquilo que a gente quer de bom do semelhante passa a ser recebido através de pedras e paus. Por quê? Porque nós não construímos à nossa volta os afetos da maneira como deveríamos. E o que nos faz agir dessa forma? As chagas que carregamos em nosso íntimo. E as maiores são orgulho e vaidade. Vamos começar pelo orgulho. O orgulho é aquele sentimento que faz com que nós sejamos o centro do universo. E tudo que está nesse universo tenha que vir a cada um de nós. Nós esperamos tudo do universo, mas fazemos o mínimo ou nenhum esforço, ou pior, atrapalhamos ainda esse universo perfeito, equilibrado, com o nosso desequilíbrio. E mesmo assim, queremos tudo da melhor maneira possível. Nossa vaidade, quando nós nos achamos melhores que todos, que o conhecimento nosso é superior ao conhecimento de Deus, que a nossa religião também é superior à religião do próximo, que a nossa posição social é melhor que a posição social do outro. Quando nós achamos que estamos acima, na realidade, somos todos iguais. A diferença é que uns estão mais evoluídos do que outros. Só isso. A nossa vida perfeita
ela depende exclusivamente das nossas boas escolhas. Se queremos um sorriso amanhã, receber o sorriso amanhã, nós temos que sorrir hoje. Porque o universo nos dá de volta aquilo que nós doamos a ele. Se nós doamos fel, vamos receber fel. Se nós doamos dor, vamos ser visitados pela dor. Se nós doamos vingança, com certeza a recíproca será verdadeira. Mas se doarmos amor, se doarmos entendimento, se doarmos perdão, se doarmos fraternidade, aí sim estaremos escrevendo nas páginas das nossas vidas um roteiro aonde o final será feliz. As escolhas são exclusivamente nossas. E a gente pensa ao contrário, não, eu sou assim, eu estou passando isso por causa do fulano, ciclano, porque Deus me pôs nessa condição, porque eu não estou assim, não estou assado, não estou com essa pessoa, não estou nesse emprego, não tenho essa posição financeira. Isso aí é autopiedade. A gente se apieda de si próprio e começa a escolher desculpas para os nossos fracassos. Então, a doutrina espírita, ela, resumindo, ela nos esclarece a justiça divina. Pensa bem, olha só, nós estamos reunidos hoje nesse salão, umas 30 pessoas mais ou menos, todos nós estamos saudáveis, com o pensamento equilibrado, com o organismo alimentado, com o corpo asseado. Vamos nos dirigir para os nossos lares, vamos ter uma cama para dormir, confortável, um ambiente seguro. E a gente não dá quase que nenhum valor para isso. Mas se algo sai sai desse contexto, a gente já se desespera. Imagina o seguinte: eu começo a sentir a partir de agora uma falta de ar aqui, nesse ambiente. Pronto, meu mundo perfeito acabou. Nada mais vai ter valor, porque a minha saúde física já foi danificada. Então é muito fácil eu sair do ponto de equilíbrio. Se eu chegasse na minha casa hoje, por exemplo, e lembrasse que esqueci o fogo ligado, minha casa se incendiasse, aquele local aonde eu teria meu reconforto, meu descanso, teria desaparecido e haveria um caos ali estabelecido. Então, isso aí só para a gente notar que é muito fácil as coisas saírem da nossa zona de conforto. Muito fácil. Mas como que nós nos portaremos nessa situação? E quando acontece que esse nosso mundo perfeito que hoje nós estamos vivendo, ele desaparece, mas não por uma fatalidade do destino, mas por um ato nosso. Igual ao cidadão lá da historinha que contei para vocês, que tinha um lar perfeito, um emprego, uma esposa, e ao invés de consagrar-se àquela vida que ele constituiu, escolheu uma situação que iria fazer com que seu mundo desmoronasse. Como assim aconteceu? Desmoronou. De quem é a culpa? A culpa é de Deus? A culpa é do destino? A culpa é que a carne é fraca? Não, a vida é feita de escolhas. Simplesmente isso. Então, cabe a nós entender o quê? Que tudo
nos foi dado para que tenhamos uma vida profícua, uma vida equilibrada, uma vida de construção, uma vida enriquecedora, tanto no quesito intelectual quanto no quesito moral, tanto na oportunidade de adquirir conhecimento, como valores, e ainda distribuí-los ao próximo, através de exemplos. Temos toda essa oportunidade e não nos damos conta que esse é o roteiro da nossa vida, que estamos aqui para isso, para essa vida, para essa existência, para esse dia a dia, para esse contato cotidiano com as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. É aqui que nós construímos as páginas da nossa vida. Não é esperar um mundo posterior, um mundo no plano espiritual que seja belo, equilibrado, lindo, maravilhoso, onde vai ter bênção, onde vai ter só alegria e paz. Não, isso não vai acontecer se aqui nós não escrevemos corretamente todo o roteiro da nossa vida. Há aqueles que deixam as páginas em branco, há aqueles que omitem, aqueles que não põem pessoas na sua vida para enriquecer a sua história, aqueles que optam pela solidão, aqueles que optam por não desenvolver o seu conhecimento e deixam nas páginas respectivas páginas e lacunas enormes em branco. E oportunidades tiveram? Tiveram, todos nós temos. E aqueles que nascem em condições extremas, às vezes com uma doença mental, com uma deficiência orgânica, física, que impossibilita ter uma vida como todos os demais, uma vida que nós aquilatamos como normal. O que esses fizeram, não importa o que eles fizeram no passado. O que importa é o presente. E que nesse presente, eles estão vivendo a sua história, à sua maneira, e vão preencher as páginas da sua vida, seja ela breve ou longa, da melhor maneira possível. Lembrando que, independente do corpo físico que nós abraçarmos nesse plano terra, o espírito que anima-o é antigo, tem valores, tem deficiências, tem defeitos a serem corrigidos. E se ali está, naquele corpo, naquela impossibilidade, é porque ali é o melhor lugar para que ele possa se resolver, reescrever as páginas da sua vida, muitas vezes para modificar as páginas pretéritas que foram escritas em outras que eram sombrias, que eram doentias, que eram enfermas. Então começa a se escrever essas novas páginas, muitas vezes uma condição adversa, mas compreendendo o carinho de uma mãe, de um pai, o valor de uma família, de uma mão amiga, o valor da mão que alimenta, o valor daquele que trabalha para dar o sustento para que este possa sobreviver nesse mundo. Tudo tem coerência, tudo tem lógica. E tudo depende, logicamente, das nossas escolhas. Atuais ou pretéritas, estamos vivendo o resultado do que escrevemos nas páginas da vida. A coisa boa é que tem muita página em branco ainda para escrevermos. Muita. E nessas a gente pode desenhar, grafar as mais lindas histórias.
e colocar ali os mais belos sentimentos, as mais belas ações. Só depende de nós. Só depende da nossa escolha. Só depende da nossa vontade. E muitos podem perguntar o que tem isso a ver com o Espiritismo? Eu vim no centro espírita e você fala que tudo na vida é só consequência de nossos atos. Mas é. A história boa, a notícia boa, é que quando a gente não sabe o caminho, a gente precisa de um roteiro, precisa de orientação. E qual o roteiro seguro já foi nos concedido há 2000 anos? Chama-se Evangelho. Esse é o roteiro seguro. E ali nós vamos encontrar o quê? Tudo que fala de amor, respeito, solidariedade, fraternidade, perdão, etc. Tudo que eu falei agora, que nós devemos grafar com a nossa caligrafia nas páginas da nossa vida. É tudo que está no Evangelho. O Evangelho fala de vivência. Viver o amor, viver a fraternidade, viver o perdão, construir, ser benevolente, ser ativo no bem. E assim, agindo dessa forma, nós vamos encontrar o equilíbrio que tanto buscamos, a força que tanto queremos ter. E só depende de nós. Essa é a boa notícia. O bem ou o mal só depende de nós. São puras escolhas que nós fazemos. Quem tiver a oportunidade, quem tiver a curiosidade e quiser ler esse livro, muito simples, muito fácil de ler. A Vida Escreve, tá? Um livro de 1960, do Chico Xavier, pelo Espírito Hilário Silva. Vão ver narrativas simples, iguais a essa que eu fiz aqui, sobre coisas do cotidiano que repercutem demais na nossa existência. Historinhas, às vezes até muito bobinhas, você pode passar muito bobinhas, muito simplesinhas, mas que tem um valor por trás ali muito grande. Vale a pena ler. Vale a pena entender. Mas, para a gente terminar, vale salientar o seguinte: façamos somente boas escolhas na nossa vida. Se tiver a oportunidade de falar, opte por falar boas palavras. Se tiver a oportunidade de agir, escolha as melhores ações. Se tiver a oportunidade de pensar, construa bons pensamentos. E assim nós vamos estar construindo aquela felicidade que tanto almejamos. Ela não virá de mão beijada, mas só depende de nós. Conseguimos obtê-la através do nosso esforço, da nossa dedicação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que nos instrua hoje e sempre, e que esteja sempre como inspiração para todas as principais escolhas que faremos na nossa existência. Que sejam todas pautadas no amor, na benevolência, no bem, na fraternidade, na indulgência, no perdão. Que Deus nos abençoe e nos abençoe.